vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, e assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 11. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ouvintes preciosos, falo aos que nos acompanham desde o primeiro programa desta série, A Estatura de um Varão Perfeito, conhecendo que o varão perfeito é Jesus Cristo. Aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens que falam maliciosamente. Então, se o varão perfeito é Cristo, nós encontramos que ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. São 7 degraus, parece 8, mas são 7 degraus: fé, virtude, ciência,
temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. São 7 virtudes que se concentram no amor de Deus, que é o amor ágape, aquele mencionado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Então, se é parte da natureza divina, então nós podemos afirmar que a fé é a fé de Jesus. A virtude é a virtude de Jesus. Ciência de Jesus. E hoje falaremos sobre temperança. A temperança de Jesus, que faz parte da natureza divina. Agora, ouvintes, neste caso, a palavra temperança, ela tem um leque muito grande em que ela abrange. Você pode colocá-la até mesmo na questão de gastos financeiros. Uma pessoa temperada, temperado quer dizer comedido, moderado, sóbrio. Então, uma pessoa que tem temperança, ela não é uma pessoa gastona. Uma pessoa que tem temperança não é uma pessoa glutona. Uma pessoa que tem temperança não é uma pessoa alcoólatra. E assim por diante. Mas, neste caso aqui, fala da temperança bíblica, a temperança do Espírito Santo. É como que responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Sim, está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 6: a vossa palavra seja sempre boa, temperada com sal, para que possais saber como responder a cada um. Está escrito em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber,
porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Cristo foi o nosso exemplo. Ele nunca respondeu asperamente a quem lhe atacou com palavras duras. Aliás, a palavra que saía da boca de Jesus, ela combina com Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. E nós somos pacificadores. O Senhor Jesus disse em São Mateus, no capítulo 5, naquele grande sermão da montanha, capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então, o nosso exemplo como temperança é Cristo. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, um outro exemplo de Cristo está em Lucas 23, versículo 34. Açoitado, cuspido, crucificado, mas daquela boca santa saiu estas palavras: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele foi o nosso exemplo. Nós não devemos agir como dizem: você vem quente, que eu vou fervendo. E a situação fica mais difícil, incontrolável. Pessoas agindo como duas serras circulares. O Senhor Jesus disse em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, preciosos irmãos e irmãs que desejam sair da condição de meninos em Cristo, conforme primeira carta aos Coríntios 3, parece até uma incongruência entre Marcos 10, 15, qualquer que não receber o reino de Deus como meninos, de maneira nenhuma entrará nele, com o que São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Parece que Paulo e Jesus estão se bifurcando no que pensam, mas não há bifurcação. Não há incongruência nas Escrituras. As Escrituras são harmônicas, elas não se chocam. O que Jesus mostrou em Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, foi a inocência das criancinhas. O que São Paulo mostrou na segunda carta aos Coríntios, ou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, foi a vulnerabilidade da criança. E nós queremos crescer, ser como criança no tocante à sua inocência, à sua pureza, conforme Marcos 10, verso 15. Mas não ser mais vulneráveis. Uma criança é facilmente enganada, mas o crente que cresce rumo à estatura de um varão perfeito, ele fica invulnerável, ele fica crescido. Então, nesta programação, conhecemos mais um item. Primeiro foi fé na palavra, depois virtude, que é poder, depois ciência, não é a ciência do mundo, é a ciência de Deus, que dá discernimento para discernirmos o bem do mal. E agora acrescentemos sobre a ciência temperança, que nunca te deixará pagar com a mesma moeda, a não ser que a moeda for o amor de Deus. Você será um pacificador. Você amontoará brasas de fogo sobre a cabeça das pessoas que te atacam, que falam asperamente. Você devolverá as coisas contrárias. Se falam intrigadamente, você responde docilmente. Afinal de contas, nós somos cordeiros. Salmo 100.
E um cordeiro não escoiceia como um cavalo. O cordeiro não rasga com seus dentes. O cordeiro não voa. O cordeiro não se esconde como um esquilo. Todos esses animais têm suas defesas, mas o cordeiro não tem defesa. Mas a defesa do cordeiro é o pastor. Sim. E quem é o nosso pastor? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas perante mim uma mesa perante os meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sim, preciosos irmãos, que o nosso cálice possa transbordar nessas virtudes que vêm da natureza divina. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro junto com os nossos irmãos que anseiam, que desejam, que querem crescer na graça, no conhecimento do Senhor e atingir a estatura de um varão perfeito. Em nome do Senhor Jesus, que possamos atingir esse ápice pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.